A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quarta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias no Brasil e fora do Brasil. E pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, por todas as minhas ignorâncias, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel. Orar e clamar sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder no céu e todo o poder na terra. Pedir para que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha quebrar e destruir toda praga, toda maldição, toda inveja, todo ciúme, que todas as obras do diabo venham ser quebradas, destruídas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, clamamos e pedimos todos os dias, porque devemos orar sem cessar. Isso quer dizer em constante oração com Deus, porque o inimigo, amados, ele fica trabalhando sem cessar, tentando destruir vidas, tentando destruir famílias, tentando destruir projetos, tentando destruir sonhos de muitas pessoas. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir os planos dos filhos de Deus, os sonhos, destruir projetos, destruir vidas através de drogas, vícios, prostituições, imoralidades, através do crime. O inimigo, ele trabalha sem cessar, tentando destruir o máximo possível de vidas. Por isso devemos orar também sem cessar, buscando a Deus todos os dias, para que Deus venha nos guardar e nos livrar de todo tipo de mal neste mundo que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós vivemos no mundo jaz do maligno. Nós vivemos no mundo onde o príncipe deste mundo se chama Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo, ele disse: mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. Jesus foi enviado por Deus para destruir as obras do diabo. A Bíblia é clara em dizer que todos aqueles que pecam pertencem ao diabo, porque o diabo, ele peca desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo e cremos nele, ele nos justifica, nos defende perante o acusador. Amados, o trabalho do acusador, do diabo, é tentar derrubar, desmotivar vidas, tentar tirar a autoridade e o crédito de muitas pessoas em pregar a palavra de Deus. Hoje nós vemos no Brasil, no mundo, no meio religioso, aonde algumas pessoas usadas por Satanás, elas tentam descredenciar vidas de pregar a palavra de Deus. Quantas pessoas estão passando por lutas, dificuldades, problemas? Algumas têm problemas na família, algumas têm problema na saúde, algumas têm problema financeiro. É difícil a família que não tem um tipo de problema. É difícil as pessoas que não têm um tipo de problema.
E o inimigo, ele tenta usar os seus adeptos, os adeptos de Satanás, para tentar descredenciar vidas de pregar a palavra de Deus. Muitas vezes uma pessoa está doente, ou tem um problema de doença na família, e a pessoa prega a palavra de Deus, aí o diabo, ele usa os seus adeptos para acusar e dizer: você não pode pregar a palavra de Deus, você está doente, seu filho está doente, seu marido está doente, sua esposa está doente, por que você não cura ele primeiro? Porque o seu Deus não cura esta pessoa primeiro? E assim esta regra é usada, às vezes em problemas na família, onde o inimigo, aquele que veio para destruir, ele lança problemas financeiros. Quantas pessoas com problema financeiro, mas pregam a palavra de Deus? Você não pode pregar, você está com problema na sua vida financeira, você está desempregado, você está com dívida, a sua luz está atrasada, como é que você vai pregar a palavra de Deus? Às vezes pessoas têm problema no casamento, na família, marido, esposa, filhos. Você tem que consertar a casa primeiro para pregar a palavra de Deus. E o inimigo, ele é especialista em tentar descredenciar vidas de pregar a palavra de Deus. E assim nós vemos ele trabalhando dia a dia, usando esta estratégia. Amados, não estou falando que uma pessoa que está em adultério com várias amantes, uma pessoa que está no crime, roubando, matando, pregar a palavra de Deus. Poderá até pregar, mas no erro. Eu estou falando de pessoas que às vezes têm enfermidade, às vezes têm problema financeiro, às vezes têm problema com brigas na família. Você tem uma doença. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que nem toda doença é demônio. Mas o diabo, ele é o acusador. Ele é aquele que ele trabalha para descredenciar vidas. Quantas pessoas humildes, pobres, são usadas por Deus para pregar a palavra de Deus? Será que pessoas pobres não podem mais pregar a palavra de Deus? A Bíblia mostra apóstolos que tiveram problemas de saúde. Timóteo, e pregavam a palavra de Deus. Pedro tinha problema financeiro, dívida, e pregava a palavra de Deus, pagou a sua dívida. Eu não vi nenhum apóstolo milionário. O que eu vi ali que era mais bem de vida seria Mateus, cobrador de impostos, tinha uma casa boa, uma vida boa, abandonou para seguir o Senhor Jesus Cristo. Jesus não levantou milionários, ele levantou vidas, filhos, para pregar a sua palavra. Tem pessoas que dizem: você tem que consertar a sua casa primeiro, não pode ter doença, não pode ter brigas, não pode ter problema financeiro, tem que ser uma casa perfeita. Se Deus quisesse perfeição, não estou falando em pecado, amados, não estou falando em adúlteros, assassinos, ladrões, pregarem a palavra de Deus, mas pessoas normais que têm as suas adversidades, os seus desafios diários na sua vida. Você não pode orar por mim? Você tem problema com a esposa, o esposo, os filhos? Conserta a tua casa primeiro.
Se Deus quisesse perfeição para pregar a palavra de Deus, os anjos queriam pregar a palavra de Deus, os santos anjos do Senhor queriam pregar a palavra. Deus deu para os homens falhos, pecadores. Nós temos que entender, glória a Deus, aleluia, que antes de acusar, nós devemos refletir. Quantas pessoas que eu conheci com problemas e pregavam a palavra de Deus. Paulo diz que tinha um espinho na carne. Alguns falaram que era um tipo de enfermidade. Se olhar para os apóstolos, vamos ver que eles não eram perfeitos. Vários profetas de Deus não eram perfeitos e foram escolhidos por Deus para pregar, para anunciar a palavra, para profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não levantou adúlteros, idólatras, assassinos para pregar a palavra de Deus, mas sim homens humildes, trabalhadores. Mas o diabo quer descredenciar vidas. Amados, é o momento da igreja refletir. É o momento da igreja meditar. Deus está levantando homens e mulheres de Deus imperfeitos, mas que buscam a perfeição, a santificação, a justificação de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se muitos vão esperar pessoas perfeitas, santas, que não tem nenhum tipo de problema para pregar a palavra de Deus, vai sobrar quem? Quem vai sobrar? Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas através da união com Cristo somos chamados filhos de Deus. Que Deus venha ter misericórdia de nós. E a Bíblia diz sobre orar e vigiar. Devemos mais vigiar, orar, clamar, buscar a presença de Deus. Muitas vezes oramos e não vigiamos. Muitas vezes vigiamos e não oramos. Precisamos estar em comunhão com a oração, com o vigiar. Porque o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é acusador. Nós temos que vigiar, amados. Conta a história que Martim Lutero, antes da sua morte, apareceu o inimigo para ele e começou a acusar os seus pecados. E começou a citar para ele as suas falhas, os seus pecados, os seus erros. E citava ali uma quantidade de erros. E Martim Lutero dizia: que mais que eu tenho? E ele dizia mais e mais e mais, até que chegou ao ponto que ele parou. E aí Martim Lutero perguntou: mas tem mais? É isto. Eu tenho algo para dizer para ti, Satanás. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Glória a Deus, aleluia. Se olharmos para a história, vamos ver os homens de Deus, na grande maioria, tinham sim falhas, pecados, problemas, adversidades, desafios na sua vida. Problemas na família. José tinha problema na família, Davi tinha problema na família. Quantos e quantos tinham problemas na sua família? Os problemas, as dificuldades, as adversidades, os desafios, não tem como fugir, tem que enfrentar em nome do Senhor Jesus Cristo.
A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo. Enfrentar os problemas, dificuldades. O que eu vi na Bíblia é algo que devemos fugir, diz o apóstolo Paulo, se eu não me engano, é da imoralidade. Fuja da imoralidade. Mas não podemos fugir de tudo. Algumas coisas temos que enfrentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos que enfrentar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, como? Orando pela vida deles, para que Deus venha entrar na casa deles, na vida deles, e venha transformá-los conforme a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: orai por aqueles que vos perseguem, abençoar aqueles que vos amaldiçoam. É fácil? Não é fácil, amados. Jesus nunca disse que seria fácil. Você amar os inimigos quer dizer orar por eles, para que Deus venha entrar na vida, na casa deles e fazer a vontade de Deus. E qual será a vontade? A vontade de Deus. Tem pessoas que têm um inimigo, a primeira coisa diz: Deus, mata ele, traz uma doença para ele, faz isso. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Quando falo: eu vou, te largo nas mãos de Deus, te coloco nas mãos de Deus. Não tem mãos melhor que as mãos de Deus. Deus é Deus. Tem pessoa que quer apavorar: eu te largo nas mãos de Deus. Se nós estivermos nas mãos de Deus, é melhor que estiver nas mãos do diabo. Mas algo que se deve vigiar, aonde diz um versículo: horrenda é a coisa daquele que cair nas mãos de Deus quando ele está em rebeldia, contrariedade contra Deus, rebeldia contra Deus. Pessoas que tentam impedir a obra de Deus, destruir a obra de Deus. Não é só porque eu não gosto da pessoa, eu não gosto do meu vizinho, vou lançar uma praga para ele, tu vai cair nas mãos do Deus vivo. Não é assim que Deus trabalha. Não é assim, amados. Horrenda é a coisa. Quando perseguiam a igreja de Jesus, Jesus dizia: por que vocês me perseguem? Paulo, por que você, Saulo, por que você me persegue? Aí: Saulo, eu não estou te perseguindo, não. Quando você persegue a minha igreja. Tem muitas pessoas que estão perseguindo a igreja e não sabendo que estão perseguindo o Senhor Jesus Cristo, perseguindo aqueles que estão pregando os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Perseguir a igreja que prega os ensinamentos de Jesus é perseguir o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso devemos orar, clamar, buscar em Deus sabedoria, vigiar no que vai falar. Tem pessoas que ficam lançando maldição e praga, onde muitos falam sobre as macumbas evangélicas, feitiços evangélicos, que começam ali a lançar praga para a pessoa.
tu vai cair na mão do Deus vivo, tu vai acontecer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai te trazer doença, vai te trazer as pragas. Não é assim, amados. Deus trabalha conforme a vontade dele, não a nossa. Se a nossa vontade não está na vontade de Deus, não vai acontecer. Nós temos que estar alinhados com Deus. Devemos orar conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Amado Deus e grande Pai, Deus de Israel, Senhor dos exércitos, eu te peço proteção e livramentos para a minha família. Santifica a minha casa, a minha família. Quebra todas as obras do diabo, derruba todas as muralhas do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu repreendo toda maldição, toda praga, toda inveja, todo ciúme, toda palavra do inferno que venha a ser repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, purifica a nossa boca, limpa o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Nos proteja de todos os ataques do inimigo. Nos dê força, ânimo, coragem. Queima e destrua, Senhor Deus, toda a enfermidade, todas as obras do diabo que venham ser quebradas, destruídas. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro e clamo e peço a Deus o milagre de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, o libertar de Deus, o salvar de Deus, o curar de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço o milagre, a proteção, os livramentos, porta aberta de emprego, causa na justiça, na aposentadoria. Eu peço, Pai, que Deus abençoe as nossas vendas, de filhos que trabalham com vendas, no comércio, na indústria, como vendedores ambulantes. Que Deus prospere os seus filhos que trabalhem honestamente. Glória a Deus, aleluia. Que Deus quebre e destrua todos os planos do diabo contra a nossa vida, que não venham ter poder em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda maldição e praga venha a ser quebrada, destruída em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço o milagre, a bênção de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa as famílias, liberta os cativos, salva os perdidos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Que Deus continue salvando, libertando, curando, sarando. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando as pregações, orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor e não se esqueçam, amados, de continuarem orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amados de Deus,